Rafael Machado, tá contigo a manobra. Aquece Rubem Gonzalez. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, comandante. Sempre uma honra estar aqui. Um salve para todo mundo, para quem está aguardando, para quem já passou. Eu vou comentar brevemente, né, porque me parece que tem bastante gente para vir por aí, e comentar basicamente sobre Ucrânia e Oriente Médio, só pontuando algumas conclusões que são também, em certo sentido, alguns consensos que podem ser alcançados em relação a como as coisas estão se desdobrando. Aproveito e peço ao pessoal para se inscrever lá no canal da Nova Resistência, me procurar também no Twitter e por aí vai. Começando pela questão ucraniana, eu diria que, e isso é confirmado por esse novo pacote de ajuda que foi aprovado agora, o que o pessoal tem que entender é que o único objetivo dos Estados Unidos ali é basicamente sangrar a Rússia. Né? Ninguém ali realmente acredita a essa altura na possibilidade de infligir uma derrota militar na Rússia, em território ucraniano. Isso aí não passa pela cabeça de ninguém. O objetivo real dos Estados Unidos é sangrar a Rússia, porque mesmo que a gente leve em consideração uma relação de baixas entre os lados de 10 para 1, ou seja, de 10 baixas ucranianas para cada baixa russa, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, vão ter, não sei, 2 milhões de militares ucranianos como baixas para 200 mil russos. E se você pensar como russo, na verdade, esses 2 milhões de baixas ucranianas são baixas russas, porque os russos são ucranianos. E boa parte dessas baixas, feridos, inválidos e por aí vai, vão continuar morando ali. E vão ter ali a sua seguridade social, a sua previdência, paga pela Rússia. E vão também ter ali uma semente de um dissenso que pode levar a um estado de terrorismo permanente contra alvos russos na região. E esse é o resultado fundamental, um dos resultados fundamentais que os Estados Unidos querem alcançar na Ucrânia. Não me parece, usando inclusive a Europa como um escudo humano. Sempre foi o propósito, um dos principais propósitos da OTAN, usar a Europa, colocar a Europa contra a Rússia, usando a Europa como escudo humano, inclusive nesses possíveis esforços de abrir novas frentes contra a Rússia, seja no Cáucaso, né, tanto com a situação armênia, como, hipoteticamente, com uma situação georgiana, ainda que haja alguma resistência por parte de certa camada das elites georgianas, mas agora mesmo há ali uma tentativa de revolução colorida para encaminhar a Geórgia mais firmemente como a Rússia, ou então na Moldávia, a longo prazo, talvez na Polônia. Eu não acho que esse cenário possa mudar realmente. Quer dizer, não tem garantias, na verdade, que esse cenário vai mudar com qualquer mudança eleitoral nos Estados Unidos, por um motivo simples. Primeiro, a gente não tem como confiar em qualquer resultado eleitoral de uma democracia estadunidense que simplesmente não existe. Né? Quando, no relatório de inteligência coletiva dos Estados Unidos, aquele relatório que eles fazem no início do ano, que reúne várias agências, eles falam que existe um grande risco de instabilidade por causa das eleições, atentados terroristas da extrema-direita e blá, blá, blá. Eles estão preparando ali um cenário para fecharem ainda mais o regime ali, se for necessário impedir por qualquer maneira a vitória do Trump, ou, se ele vencer, enquadrá-lo ali, tal como eles o enquadraram no primeiro mandato dele. Né? Porque quem dita a política externa é um corpo de burocratas fixo, que é o chamado Deep State, que, independentemente de quem é eleito, continua construindo a política externa. Né? Um outro ponto ali importante sobre a Ucrânia é que, da perspectiva russa, quanto mais dinheiro os Estados Unidos entreguem
E quanto mais atentados terroristas, por exemplo, como os que aconteceram em Belgorod, quanto mais esse tipo de atentados aconteçam, mais longe os russos vão querer ir no que concerne territórios, para você garantir a segurança dos territórios tradicionais da Federação Russa. Isso aí é a mentalidade de praticamente todo mundo ali na Rússia hoje em dia. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas quanto mais dinheiro, quanto mais armas de longo alcance, quanto mais tentativas de se infiltrar nas províncias russas houver, mais longe eles vão querer ir. Agora, o que pode efetivamente influenciar o desfecho disso, porque os russos continuam tomando 1, 2 cidades por dia no leste ucraniano, continuam conduzindo a operação como eles pretendem, ditando o ritmo, o que pode alterar significativamente o desfecho desse conflito, inclusive o pós-conflito, um pós-conflito que pode ser um novo conflito na Europa, são basicamente os resultados, ou seja, são fenômenos políticos da Europa, resultados eleitorais que alterem a correlação de forças ali em relação à OTAN dentro da Europa, como na Eslováquia e em outros países que terão eleições no futuro, inclusive no que concerne as eleições europeias mesmo.